Meu sobrinho de 2 anos começou as aulas há uma semana e já está em casa há 2 dias com febre. Por que será que nossas crianças, quando começam a vida escolar, já começam adoecendo tanto? Meu nome é Priscila Fontinelli, eu sou otorrinolaringologista e vim tentar dar uma explicação breve, dentro do possível, sobre o porquê que isso acontece. Primeiro, é a idade muito tenra, né, as crianças começam a escolinha muito cedo, com um sistema imunológico pouquíssimo formado ainda. O sistema imunológico da criança vai amadurecer, vai se desenvolver, vai crescer até por volta dos 10 anos de idade, tá, gente? Só no início da adolescência que a gente tem um livro, imunológico, né, uma memória imunológica mais bem construída. Inclusive, alguns órgãos crescem também até os 10 anos de idade, o timo, as adenoides, as amígdalas, todas são órgãos que a gente chama de linfóides, tá bom? A partir dos 10 anos de idade é que esses órgãos começam a diminuir de tamanho, mas isso não significa redução da imunidade, na verdade a gente já vai ter aí uma estabilidade imunológica, tá? E é a etapa da vida que as crianças começam a adoecer menos realmente, então pais tenham muita paciência, porque seus filhos vão adoecer muito até os 10 anos de idade, apesar de ser muito incômodo, pela própria imaturidade do sistema imunológico. Segundo, é que as crianças não têm um manejo muito adequado das suas secreções respiratórias, tá? Então, o catarro do nariz ou o catarro do peito, aquele muco que é produzido diariamente, independente de doença ou não, ele tem um fluxo natural de eliminação. Mas quando a criança adoece, essa produção catarral aumenta muito e a criança não tem potência muscular nem coordenação motora para jogar isso tudo para fora. Esse excesso de secreção que fica retido é um fator de risco de infecção secundária, então é mais um fator agravante que aumenta a frequência de adoecimento das crianças. Então, a criança que está adoecida, que está com um aumento da produção de muco, né, a gente precisa eliminar esse excesso de muco para que isso não vire uma infecção futura, tá bom? Então, em otorrinolaringologia, quando a criança está hipersecretiva, a gente ensina os pais e as mães a como lavar o nariz, a como eliminar uma secreção pulmonar, a quando buscar um fisioterapeuta respiratório, porque o manejo domiciliar provavelmente já não vai ser suficiente. É preciso entender o histórico individual de cada criança. Algumas crianças não tiveram aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. Isso reduz muito a carga de anticorpos dessa criança. Ela vai adoecer mais que as outras crianças. Existem crianças com seletividades alimentares, então essas crianças precisam ter suplementação de micronutrientes calculada e prescrita por um nutricionista pediátrico e pelo próprio pediatra, tá? Na ausência de micronutrientes, eu tenho uma resposta imunológica inferior. Crianças que não têm o sono adequado ficam fazendo picos de cortisol, ao longo da noite. O cortisol é um hormônio altamente supressor do sistema imunológico, tá? Então, essas crianças precisam ter um sono mais regulado. É óbvio que não vai ser um sono perfeito ou uma rotina perfeita, mas o mínimo de regularidade desse sono. Algumas crianças não têm exposição ao ambiente, ao meio ambiente, tá? A gente sabe que o fortalecimento da microbiota, da pele e do intestino ajuda o sistema imunológico, tá bom? Então, expor essa criança, fazer uma exposição relativamente controlada à terra, a plantas, a frutas no pé, isso ajuda na construção de microbiota de pele, tá bom, gente? E de microbiota intestinal também, relembrando também a questão da qualidade da nutrição. Às vezes vai pegar um bicho de pé, mas aí a gente trata. O benefício da vitamina S de sujeira supera os riscos de alguma verminose, alguma parasitose, e a gente trata isso depois. Com essas 4 abordagens,
De comer bem, né, repouso, micronutrientes, dormir bem para evitar picos de cortisol e melhorar a secreção de hormônio de crescimento, melhorar a secreção de melatonina, brincar ao ar livre, tanto para reduzir o estresse como para melhorar a construção da microbiota da pele, da microbiota do intestino e limpar as secreções. Esses 4 pilares são os pilares fundamentais para prevenir esse excesso de infecções respiratórias. Aqui você deve estar pensando: "Ah, doutora, mas você não me falou nada de novo até agora. Por que é que continua sendo tão difícil e tão delicado esse momento de excesso de doenças?" A resposta é porque a doença do seu filho não envolve somente o organismo do seu filho. A percepção de doença envolve também o contexto social e emocional dos pais a lidar com esse momento. Nossas crianças estão indo cada vez mais cedo para as escolas, e essa é uma realidade que a gente não tem muito como nadar contra, né. A licença maternidade é muito curta e as mães têm que voltar muito rápido para o mercado de trabalho. Nem todas têm, a possibilidade de cuidar das suas crianças até os 2 anos de idade, que seria uma idade mínima, ideal para a gente institucionalizar as crianças. A maioria das mães, antes dos 6 meses de vida, já está voltando ao trabalho e esses bebês precisam, ir para a mão de cuidadoras ou de creches, né, expondo-se muito cedo aos germes, antes de qualquer esboço de um sistema imunológico construído, né, ela ainda está construindo, os anticorpos, a memória imunológica, então essa exposição muito cedo favorece as infecções de repetição, porque ela vai estar há mais tempo da vida se expondo a vírus. O segundo aspecto é que nossa geração também não foi tão acostumada a cuidar de crianças, né. Nossos pais, nossos avós, desde a própria infância já cuidavam de outras crianças. E não entrando no questionamento, social, moral ou ético disso, mas era uma realidade das gerações anteriores. Os irmãos mais velhos ajudavam no cuidado dos irmãos mais novos. Então, esse núcleo familiar de muitos filhos sempre tinha 3, 4 doentes, mas só um que era o que estava pior, ia para o hospital, os outros ficavam em casa, e querendo ou não, isso é um aprendizado de triagem de gravidade, né. Desde cedo, os nossos pais, nossos avós viam os irmãos doentes e sabiam quando que o pai se preocupava com um, quando que o pai não se preocupava com o outro. Então esse é um aprendizado que fica na memória e torna o cuidado dos próprios filhos mais fácil. Nós não, viemos de famílias de poucos irmãos, às vezes nenhum irmão, e muitas vezes o nosso filho é a primeira criança da qual estamos cuidando. Então, a maioria dos pais mais jovens não tem uma bagagem teórica e uma bagagem prática de cuidado. Isso torna o cuidado da saúde da criança muito ansiogênico para os pais, né, que acabam expondo essa criança a mais idas ao pronto-socorro, um local que paradoxalmente é um local de muita infecção. Então, às vezes, a criança vai com uma suspeita de um problema, talvez nem precisasse ter ido ao pronto-socorro, e volta trazendo de volta para casa 2, 3 vírus respiratórios que porventura ele tenha sido exposto lá na recepção. Outro aspecto que precisa ser lembrado, tem sido muito difícil o cuidado de saúde das nossas crianças por causa da própria dinâmica do nosso sistema de saúde, né. É muito raro hoje em dia a família brasileira ter o seu médico de confiança, o médico de confiança da casa, aquele que olha para o filho toda vez que ele adoece e já conhece aquela criança no seu desenvolvimento. Então, a maioria do atendimento médico possível é o atendimento disponibilizado no pronto-socorro do convênio de saúde. E venhamos e convenhamos, eu sei bem como funciona essa realidade. O pai vai ao pronto-socorro num dia, encontra um médico,
Surge uma demanda no dia seguinte, o pai busca o pronto-socorro, no outro dia já é outro médico que já tem uma conduta um pouco diferente, e os pais ficam perdidos sem saber por que que não foi feito uma coisa num dia, foi feito no outro dia, acaba duvidando da própria medicina ou do próprio médico, né, no cuidado com o seu filho. Esse é um fator muito importante de ser lembrado e que torna o cuidado do adoecimento muito mais complexo. Agora, uma vez que essas infecções chegam, que essas infecções entram em casa, o que eu faço? Como manejar? Que horas eu devo levar ao médico? Que horas eu dou antitérmico? Posso misturar o antitérmico com o outro? Febre é sempre sinônimo de hospital? Catarro verde é sinônimo de antibiótico? Tenho que dar o antibiótico toda vez? Meu filho precisa de raio-x? Meu filho precisa de fisioterapia respiratória? Essas são questões muito frequentes que a gente responde todos os dias no consultório. Eu recomendo muito que vocês tenham um mesmo médico que faça o acompanhamento respiratório dos seus filhos, porque ele começa a conhecer a criança e a cada consulta ele vai te ensinando parâmetros que vai acalmando a família nos próximos episódios. Mas se você não tem acesso a esse médico seu, a esse otorrinolaringologista, ou pneumologista, ou pediatra que faz o acompanhamento contínuo dos seus filhos, eu te apresento a minha jornada porque meu filho adoece tanto na escola. Lá eu vou te mostrar as estruturas do nariz, da boca, da língua, da garganta, do pulmão do seu filho. Eu vou te mostrar por que que médico pede um exame e outro não. Eu vou te explicar por que que a gente prescreve um tipo de xarope, outro não, às vezes nenhum, às vezes todos. Eu vou te explicar o timing que você não pode perder, que é critério absoluto para você correr para o pronto-socorro. Eu vou responder suas dúvidas nos comentários e no final ainda te dou uma trilhazinha para organizar todo esse raciocínio e você ter independência e autonomia nas próximas vezes que seu filho adoecer essas viroses comuns respiratórias da escola. Eu te espero na jornada.